Hoje a gente tem uma fofoca internacional maravilhosa. Infelizmente ela não tá em alta, tá? Eu não trabalho com coisas que estão em alta aqui, porque é uma fofoca histórica. Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e essa fofoca eu aprendi, né, com a professora doutora Ismara, que foi minha professora na faculdade de Política Externa Brasileira e História da Política Externa Brasileira. Eu acho que esses eram os nomes das matérias. Que era uma política externa lá desde a democratização do Brasil até, tipo, ditadura e depois uma coisa mais moderna, sabe? Uma coisa mais anos 2000. Então a gente falava de FHC, Lula, Bolsonaro, enfim. E a gente estudava a história da política externa brasileira ao longo dos anos. Eu ouvi essa fofoca, né, da minha professora. Por quê? Porque ela tem tudo a ver com a história da política externa brasileira, né? Aqui a gente vai falar ali do período de Getúlio Vargas, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse contexto histórico e também tem tudo a ver com a Henri, né, gente? Porque, né, aqui falamos de relações internacionais. Muito obrigada. Muito obrigado! E aí, gente, quando ela contou essa fofoca, assim, ó, ela foi super específica, com vários detalhes e com várias questões. Por quê? A gata é doutora, né? A área de estudo dela era as relações entre Brasil e Espanha. Ela... inclusive, vamos abrir o Lattes da gata? Vamos? Ismara Izep. É bom que vocês conhecem algumas pessoas, professoras de RI também. Gente, a Ismara, ela é professora da Universidade Federal de São Paulo, que é onde eu sou aluna. E aqui, ó, a gata é mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, pela USP. Foi coordenadora do curso de Relações Internacionais até 2021, que foi o ano que eu entrei. E eu não quero ver cadeira. E o doutorado dela é em História Social. O título do doutorado, Caminhos que se Cruzam, Relações Históricas entre Brasil e Espanha. Ai, gente, a memória da gata é impressionante, né? Ah, é? E aí, mas o que eu acho que ela trouxe à tona esse assunto, que me fez conhecer essa fofoca internacional que eu vou trazer pra vocês hoje, foi, acredito eu, essa linha aqui de estudo dela, da Sociedade Internacional, Comunidade Espanhola, diante da Guerra Civil da Espanha. Por quê? Olha aqui a data. Guerra Civil da Espanha, de 36 a 46. O que estava acontecendo? 36 a 46, né? 3 anos depois de 36, um ano antes de 46, a gente teve a Segunda Guerra Mundial, né, gente? E ela citou uma vez em sala de aula esse babado aqui que vamos conversar sobre. Eu quis trazer um vídeo, que inclusive esse vídeo aqui é da BBC News Brasil. O título é A Época que o Brasil Barrou Milhares de Judeus que Fugiam do Nazismo. Gente, quem fala que o Brasil é santo não é, tá? A história do Brasil tem muitas manchas históricas que a gente conhece muito pouco. E essa é uma delas, né? Então eu quis trazer essa fofoquinha aí histórica pra vocês. E eles têm aqui alguns documentos, tá? À medida que eles forem aparecendo, a gente vai lendo e analisando juntos. Bora! Em julho de 1938, o cônsul do Brasil em Budapeste, na Hungria, mandou uma circular secreta a Brasília dizendo ter recusado 47 pedidos de visto feitos por judeus que tentavam se mudar para o Brasil. Vamos ler esse documento? Senhor Ministro, ó, vamos ver a data aqui, 6 de dezembro de 1938. Essa data aqui, 12 de janeiro de 39, deve ter sido quando eles receberam, né, essa carta. Então vamos lá. Senhor Ministro, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que este consulado, de acordo com as instruções constantes da circular secreta número 1187, a gente já vai falar dessa circular aqui, de 7 de junho de 1937, combinadas com as mencionadas na circular, também secreta, número 1249, de 27 de setembro de 38, recusou, no mês de novembro, o visto de entrada no Brasil das seguintes pessoas de origem semita, origem judia. E aí colocou aqui a característica das pessoas,
não sei o que, húngaro casado com 35 anos de idade. Acho tão engraçado a língua portuguesa mudando. Alfaiate, residente em Budapeste, enfim, dando as características das pessoas que eles teriam negado visto, né? Aqui tem 4 pessoas, mas imagino eu que esse documento deva ser maior. E olha para quem esse documento está endereçado. A Sua Excelência, o senhor Osvaldo Aranha, Ministro de Estado das Relações Exteriores. Gente, o Osvaldo Aranha, ele é uma figura que, para quem não é de relações internacionais, ele é maravilhoso, ele é icônico, sabe? Todo mundo pensa em diplomata, pensa nele, no Rio Branco, no Celso Amorim. Só que o Osvaldo Aranha, gente, ele tem muitos esqueletos no armário dele. Muitos, muitos, muitos. Esse aqui não é o único babado, apesar de ser o mais sério, né? Esse não é a única polêmica que ele teria se envolvido na época. Ele foi uma pessoa importantíssima, né? Para adequação do Brasil no sistema internacional como um país politicamente relevante, principalmente nas Nações Unidas, tá? Ele foi um dos cabeças da criação das Nações Unidas. As Nações Unidas foram criadas depois da guerra de 45, né? E ele foi um dos chanceleres, um dos diplomatas mais presentes. Inclusive, o Brasil quase esteve presente como membro permanente no Conselho de Segurança graças a essa contribuição dele, né? Uma curiosidade muito interessante, gente, é que o Osvaldo Aranha foi o presidente da sessão, né? E a pessoa que liderou ali, diplomaticamente, o diplomata principalmente responsável pela criação do Estado de Israel. Que viagem é essa, velho? Vocês sabiam disso? Pedidos de visto feitos por judeus que tentavam se mudar para o Brasil. Essas pessoas tentavam fugir da Hungria. Ah, Martina, então o cara, ele era ministro das Relações Exteriores numa época que o Brasil proibiu judeus de virem para o Brasil fugindo do nazismo e depois ele ajudou a criar o Estado de Israel. É isso mesmo, gente. Entendeu? Você entendeu, velho? Porque o governo húngaro tinha se aliado ao regime nazista na Alemanha e estava começando a perseguir os judeus. Nos anos seguintes, mais de 500 mil de judeus húngaros foram enviados a campos de extermínio. Eu sou João Felete, repórter da BBC News Brasil em São Paulo, e neste vídeo eu vou falar de um capítulo pouco conhecido da história do Brasil. Um capítulo que contraria a noção de que nós sempre fomos um país aberto a todo tipo de imigrante. Eu vou falar. Deixei você de fora de 2 gravações e falaram que eu tinha comido você pra janta. As pessoas sabem que eu não gosto de cachorro? Que isso? Falar de quando o Brasil rejeitou pelo menos 16 mil pedidos de visto feitos por judeus que têm 16 mil! 16 mil. Eu não sei se tem nessa reportagem, porque eu não assisti, eu tô realmente reagindo aqui com vocês. Mas eu acho que deve existir em algum lugar, algum levantamento de quantas dessas pessoas teriam ido para um campo de concentração. E se não existe, deveria ser feito, porque o Estado brasileiro deveria ser responsabilizado por esse tipo de coisa. Tentavam fugir do Holocausto ou reconstruir suas vidas após a Segunda Guerra Mundial. O cônsul do Brasil em Budapeste, Mário Moreira da Silva, aquele que rejeitou os 47 vistos, era muito... Agora pergunta se o Brasil negou a entrada de nazista no Brasil, no país. Pergunta se depois da Segunda Guerra os nazistas não puderam entrar aqui. Será? Contrário à chegada de judeus ao Brasil. Num documento que ele mandou a Brasília, ele descreveu... Vamos lá. Número 42, secreto. Acolhimento aos refugiados políticos da Áustria. A questão judaica. Foi enviado dia 4 de abril, chegou dia 29, acredito eu. Senhor ministro, os jornais daqui, conforme Vossa Excelência verá pelo recorte anexo, Lloyd, da noite de 29 de março, trazem a notícia procedente do Rio de Janeiro de que o governo brasileiro está inclinado a dar sua adesão à proposta americana para a constituição de um comitê internacional destinado a providenciar sobre o acolhimento dos refugiados políticos, já que deixaram
ou pretendem deixar a Áustria em virtude dos acontecimentos ultimamente ali verificados. Aqui a gente tá um aninho antes da guerra começar efetivamente, né? Da Alemanha invadir de fato a Áustria. 2. Ora, senhor ministro, posso assegurar a vossa excelência com perfeito conhecimento de causa, por ter vivido na Áustria por mais de 3 anos, que 95% desses fugitivos são judeus, de forma que se trata na hipótese de saber se deveríamos ou não receber essa espécie de imigrantes. A sua excelência, o senhor Oswaldo Aranha, ministro das Relações Exteriores. Eu tenho muitos comentários a fazer, mas eu vou fazer ao longo do vídeo. Ok. Escreveu os judeus como perniciosos e diz que eles... Isso aqui é a continuação daquela carta que a gente tá lendo. Parece-me, salvo o melhor juízo, que o governo brasileiro, defendendo-se, o fez de forma muito hábil, não havendo razões ou motivos para voltar atrás. Ou seja, contexto. Ele provavelmente vai falar isso. Mas o Estado brasileiro soltou uma nota secreta de que, para todos os diplomatas brasileiros que estavam aí espalhados pelo mundo, cuidando de brasileiros no exterior ou cuidando da entrada de imigrantes no Brasil, que eles não deveriam aceitar dar visto para judeus entrarem no território brasileiro. E assim, gente, essa época é uma época que se observava muito preconceito, né, muito antissemitismo, óbvio, né, a gente viu aí na Segunda Guerra. Mas também existe, acredito eu, o agravante de Getúlio Vargas, que era a pessoa que era presidente do Brasil, né? No caso, o ditador Getúlio Vargas, ser uma pessoa que flertava ali com o fascismo, com o nazismo. E é claro, né? Ele não era necessariamente fascista, mas ele tinha algumas inclinações nesse sentido. Então a gente vivia ali um momento, uma ditadura no Brasil, a gente vivia um momento muito fechado, muito complicado, e essa diretriz, inclusive, foi secreta, porque era uma coisa um pouco difícil de explicar para as pessoas, mas é mais do que explicar para as pessoas, é explicar para os países. Por quê? Porque essa medida poderia ser vista, né, como um alinhamento, né, com o regime nazista. E aí os Estados Unidos podiam olhar para o Brasil e falar: Ô, bicho, quem foi isso? honey. A Inglaterra, a França podiam olhar para o Brasil e falar: querido, amor, bicha, o que você tá fazendo? E não que não houvesse antissemitismo nesses países e que não houvesse preconceito com o povo judeu nessa época. Existia em todos esses países, continua existindo. Porém, essa era uma época delicada nesse sentido. Está provado que os judeus, embora possuam isoladamente elementos bons... Gente, eu não tenho preconceito, eu tenho até amigos que são. São, em comunidade, asperniciosos. Eu tô lendo errado? É essa palavra mesmo? E, por tal forma, agem que são tratados nas suas próprias pátrias de nascimento como indivíduos nocivos, indesejáveis mesmo, contra os quais se decretam toda a sorte de restrições com o único objetivo: vê-los partir. Basicamente, né, a conversa da época era: gente, se nem a Alemanha nazista quer esse povo lá, por que a gente tem que deixar eles entrarem no Brasil? Sabe? Ai, acho tão desnecessário. Mona! Não seriam assimilados pela sociedade brasileira. O cônsul também disse que os judeus não produziam nada de útil. Braços parasitas, inassimiláveis, que só sabem trabalhar e sem o menor escrúpulo e só visando lucro, como intermediários de negócios, nada produzindo de útil. Eu acho que isso aqui é um exemplo, porque acho que a gente vive numa sociedade hoje que muitos dos preconceitos eles são muito velados, sabe? E a gente tem preconceitos muito mais escancarados, né, como a islamofobia, de que toda pessoa que segue a religião islâmica é terrorista, ou toda pessoa que vem do Oriente Médio é terrorista, ou qualquer coisa do tipo. A gente tem esses mais escancarados, como eram esses daqui na época. Mas tem muito preconceito hoje em dia que é muito velado. E quando a gente assiste e lê esse tipo de documento, é só aí que a gente consegue entender.
sabe? É só aí que a gente consegue ter a noção de como era naquela época. Útil e só buscavam o lucro. Essas são visões antissemitas que também eram difundidas pelo governo nazista na Alemanha. Sim. E a posição do cônsul em Budapeste não era isolada dentro do governo brasileiro. Não Documentos que foram obtidos pela professora de História da USP, Maria Luísa Tucci Carneiro, mostram... Maria Luísa Tucci Carneiro. A gente viu esse nome aqui em algum lugar, não viu, não? Quem foi o orientador da graduação de História da minha professora que contou essa minha fofoca que eu falei pra vocês? Maria Luísa Tucci Carneiro. Mestrado? Maria Luísa Tucci Carneiro. Doutorado? Maria Luísa Tucci Carneiro. É por isso, gente. É por isso. Como o Brasil fechou as portas para judeus antes, durante e depois do Holocausto. E segundo a professora, as negativas seguiam ordens do alto escalão do governo brasileiro. A partir de 1937, o Ministério das Relações Exteriores emitiu pelo menos 26 circulares secretas, criando barreiras à entrada de judeus, argumentando que esse grupo não contribuiria com a formação étnica do povo brasileiro. Naquela mesma época... É um povo brasileiro, um povo tão pouco miscigenado, tão exclusivo, o povo brasileiro. Tem ninguém de diferente aqui, gente. O Brasil tinha uma política de estimular a vinda de imigrantes, só que só de europeus cristãos e brancos. Judeus e outros grupos étnicos, como negros e asiáticos... Isso é uma coisa pra lembrar, tá, galera? As pessoas judias, elas são de uma etnia específica, tá? Não é... Uma pessoa da etnia judia é diferente de uma pessoa branca, tá? Não eram bem-vindos e enfrentavam restrições. Ou pelo menos existia essa diferença muito clara nessa época, né? Hoje em dia não sei se existe tão mais claro assim, mas nessa época isso era extremamente forte. Acontece que no caso dos judeus, essas barreiras afetavam um grupo que se via cada vez mais acuado por medidas discriminatórias em boa parte da Europa. Estima-se que 6 milhões de judeus tenham sido mortos pela máquina de guerra nazista no Holocausto, que foi o maior genocídio do século XX. As regras que barravam os judeus continuaram valendo mesmo depois. E o maior do século XXI está sendo cometido pelo Estado, que foi criado para remediar, né, essa situação toda que aconteceu. Vocês entendem por que o que está acontecendo com Israel agora é muito mais absurdo? E não é só nem absurdo que eles estão cometendo um genocídio, que já seria absurdo o suficiente. É absurdo porque vai contra a absoluta, né, a máxima que fez com que o Estado de Israel fosse criado para início de conversa, que é: não pode se repetir. Não pode acontecer de novo. E tá acontecendo de novo. Depois do Brasil declarar guerra à Alemanha e enviar soldados à Itália. Essas normas só foram abandonadas em 1950, no governo Eurico Gaspar Dutra. 1950. 1950. São quase 15 anos que o Brasil, o governo brasileiro, secretamente, mas assim, fortemente, impedia a entrada de pessoas judias no Brasil. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando estava acontecendo o Holocausto. Quando os horrores do Holocausto já tinham sido difundidos mundialmente. A professora Tucci me disse que esses documentos que ela obteve derrubam o mito de que o Brasil sempre recebeu imigrantes de portas abertas e reforçam que houve uma postura colaboracionista do governo Vargas com a Alemanha nazista. Desses documentos... Isso é importantíssimo da gente lembrar também, tá? Por quê? Martina, mas o governo brasileiro lutou contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra? Como assim? Né? A gente tinha uma ligação com os nazistas, ou com o governo nazista, ou enfim, qualquer coisa que seja. O Vargas, ele flertava, como eu disse pra vocês, fortemente com o fascismo, ele tinha uma aproximação do governo nazista, mas ele não era burro, né? O Brasil foi entrar na Segunda Guerra, a guerra já estava perdida. Primeiro, já estava perdida para a Alemanha, para o eixo, né? E segundo, o outro lado tinha muito mais a oferecer. Foi necessário
um convencimento da parte dos Estados Unidos para que o Brasil se aliasse à Tríplice Aliança. Foi necessário um acordo. Inclusive, eu não sei se vocês sabem disso, mas parte desse acordo que o Brasil fez com os Estados Unidos para entrar na Segunda Guerra do lado dos Estados Unidos, então para mandar exército, para ajudar, para entrar com insumos, enfim, principalmente com ajuda médica e com comida, uma das cláusulas desse acordo é que o Walt Disney, né, uma das pessoas mais influentes da época, teria que criar um personagem brasileiro para entrar na turma ali dos desenhos. E esse personagem é o Zé Carioca. Have you been to Bahia, Donald? No? Well, let's go. If you go to Bahia, my friend, you'll never return. E muita sorte teve, muita sorte tem, e muita sorte terá. Por quê? Porque mesmo naquela época, Getúlio Vargas sabia a importância, né, do soft power, de estar presente na cultura. Antes que ela obteve, orientava os consulados brasileiros a jamais revelar que a recusa de visto a judeus tinha qualquer coisa a ver com questões étnicas. Aí, ó. Vocês entendem qual que é a problemática disso? Porque eles falavam assim, não, nega visto pra judeu, mas não fala que é porque eles são judeus, não. Por quê? Porque eles sabiam que isso era errado. Então pode dar todas as justificativas do mundo. Ai, porque eles são... Eles sabiam que era errado, sabe? Eles sabiam que o que eles estavam fazendo ali era injustificável. Então é melhor ninguém ficar sabendo que foi o governo brasileiro que mandou. Outra circular secreta dizia E funcionou, né? Porque até hoje se fala pouquíssimo disso no Brasil. que os judeus não poderiam vir para o Brasil porque eles concorreriam com trabalhadores na... Assim, levar judeus para o Brasil é superlotar as cidades. Gente, eu queria que esse diplomata passasse um dia em São Paulo, fosse na 25 de março, uma terça-feira à tarde. É um país do tamanho do Brasil, gente. O Brasil é o quê? Quinto país com maior extensão territorial do mundo? E vai superlotar? Não vai ter trabalho? Tá vendo? Pode dar todas as justificativas do mundo. Não tem o que justifique uma coisa dessa. nacionais e se apropriariam de riquezas brasileiras. Esse documento dizia ainda que os judeus propagariam ideias subversivas no Brasil. Só judeus que fossem casados com brasileiros, já possuíssem bens no Brasil ou estivessem viajando a turismo ficavam isentos das restrições. Importante reforçar que nenhuma dessas barreiras se aplicava a europeus cristãos que tentassem se mudar para o Brasil. Essa última circular secreta dizia que as regras tinham sido elaboradas pelos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores e que tinham sido aprovadas pelo próprio presidente da República, Getúlio Vargas. Óbvio. Enquanto o Brasil impunha Que tinha dentro do Getúlio isso aí, acho que ninguém aqui discorda. barreiras secretas à entrada de judeus, o governo tentava vender para o mundo a imagem de um país aberto e solidário. A professora Tucci já escreveu vários livros sobre antissemitismo no Brasil e começou a pesquisar essas circulares secretas em 1995, que foi quando o Ministério das Relações Exteriores abriu seu acervo sobre o tema. Ela diz acreditar que as recusas de vistos a judeus tinham sido muito superiores... 95. Depois que a guerra acabou, esses documentos ainda ficaram secretos 50 anos. 50 anos. As pessoas que foram proibidas de entrar no Brasil ali nos seus 30, 40 anos de idade, nem vivas provavelmente estavam mais. A esses 16 mil que ela já conseguiu calcular. Outros órgãos do governo brasileiro também adotavam posturas racistas naquela época. Fernando da Silva Rodrigues, um pesquisador do Arquivo Histórico do Exército, escreveu um artigo citando normas que impediam o acesso de negros, muçulmanos e judeus às escolas de oficiais da força. Essas regras foram estabelecidas em 1937 por Eurico Gaspar Dutra, que na época era um ministro da guerra e depois acabou virando presidente. E elas vigoraram até 1946, um ano depois do fim da Segunda Guerra. Vários historiadores já analisaram os laços entre o governo